Olá, amigos do Senac, muito boa tarde. Olá, amigos, todos os amigos que estão nos acompanhando hoje nessa live, falando sobre questões relacionadas ao comportamento, questões que a neurociência tenta explicar diante desse momento que vivemos, esse momento tão turbulento, um momento tão, sem dúvida alguma, inédito que a gente esteja convivendo e que, de certa forma, ele vai moldar ou ele vai desenvolver, esperamos, né, novos comportamentos, novas formas de enxergar as coisas, novas formas de perceber tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Então é um grande prazer estar aqui hoje falando, usando esse microfone, como diriam os locutores, usando esse microfone, essa câmera, para falar em nome do Senac, essa instituição que a gente tanto respeita, que é uma marca na educação brasileira, sem dúvida alguma. E eu não poderia deixar, nesse momento em que começo aqui minha apresentação, e vou fazer ela aqui meio que na base do toca me voe, como diz o argentino, né? Toca e sai correndo na frente para receber. Eu não poderia deixar de agradecer, em primeiro lugar, a equipe do Senac, a minha gestora Rejane, o Emerson, a nossa gerente a Silvana e, claro, ao Fernando por todo esse apoio técnico que está nos dando aqui. Então, muito boa noite a todos e tentar aqui quebrar, quem sabe, alguns paradigmas, falar um pouquinho sobre ciência e especificamente sobre a neurociência, né, um campo da ciência tão debatido, tão discutido nos últimos tempos e que vem coroar, vem ratificar exatamente essa questão que deu início no princípio dos anos 2000, de que nós passamos a viver o ano, ou melhor, o século da mente, no século XXI, reconhecido pelos neurocientistas e pelos cientistas em geral como o século da mente, porque é um momento em que tudo aquilo que já foi consagrado, concebido, conhecido nos séculos anteriores, agora chega um momento em que o maior mistério certamente é desvendar os segredos da mente, os segredos do comportamento. E a neurociência, uma ciência que emergiu, portanto, a partir do final dos anos 70, e a gente teve alguns fatos muito importantes, e eu não estou aqui para falar de história, de cronologia, de forma nenhuma, mas para a gente tentar resgatar esses momentos, e dentre esses fatos, mais contemporâneo, sem dúvida alguma, foi a descoberta, aliás, o prêmio concedido a Eric Kandel, austríaco, que foi morar nos Estados Unidos, fugindo da Segunda Guerra Mundial, exatamente na Noite dos Cristais, né, aquela terrível noite em que os nazistas, como pressão para iniciar a Segunda Guerra Mundial, fizeram um ataque à população judia. Então ele, fugindo da Áustria, ele vai aos Estados Unidos e Eric Kandel conquista ou ganha, laureado, como é a forma correta de dizer, o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, porque ele descobre os mecanismos de como funciona a memória através de um organismozinho bem pequititinho lá, a Aplysia california, nas praias da região oeste dos Estados Unidos, ali pertinho do México, ali na Califórnia. Então ele consegue desvendar como é que funciona o cérebro, como é que funciona a memória, e aí então coroa toda essa questão do século XXI como o século da mente. A neurociência, basicamente, é a ciência que estuda tudo aquilo que se relaciona ao sistema nervoso. E, com o passar do tempo, isso foi progredindo e digamos que outros tópicos foram desenvolvidos a partir da neurociência. A neurobiologia, a neuroanatomia, a neurofisiologia, o neuromarketing. Neuromarketing, que os americanos trouxeram também no início dos anos 2000, por volta de 2005, onde eles perceberam que para atrair a atenção, para atrair o gosto e por uma questão de decidir ou de influenciar na decisão das pessoas, as lojas começaram a ter cheiros, as lojas começaram a ter paladares para remeter as pessoas àquele produto que elas gostariam de comprar. Então hoje você vai a um shopping, a loja tem cheiro de chocolate, a loja tem cheiro de lanche, enfim. E também começaram a fazer as propagandas muito mais focadas no preparo do lanche do que especificamente alguém comendo o lanche, porque eles perceberam que chama muito mais a atenção quando nós mostramos fazendo o lanche, atiça mais essa questão
dessas estruturas que nós temos, cerebrais, eu vou falar daqui a pouquinho de algumas delas, do que simplesmente você mostrar alguém comendo o lanche. Então ali começam os princípios do neuromarketing que a gente tem cada vez mais desenvolvidos. Eu me chamo Gustavo Alves, eu sou farmacêutico, atuo na área da educação, mas fortemente nos últimos 27 anos na área de farmácia, e especificamente na área de farmácia clínica, farmácia hospitalar. De 2007 para cá, comecei a trabalhar com idosos demenciados, trabalhei numa organização chamada ILEA, que era uma instituição de longa permanência para idosos, e lá passei a trabalhar especificamente com idosos demenciados e me envolvi diretamente com a doença de Alzheimer, que é o projeto que mantenho até hoje. Concluí o doutorado em 2016, com biomarcadores salivares para a doença de Alzheimer, e agora estou na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, no meu pós-doutorado, desenvolvendo um método diagnóstico para a doença de Alzheimer. E acabei me envolvendo então nessa questão da neurociência e nos últimos tempos, mais ainda com essas mensagens que a gente tenta passar, ou essa multiplicação do conhecimento, porque o que é importante nesse momento, acho que em qualquer momento, mas especificamente nesse momento que a gente vive, as pessoas que têm a capacidade, as pessoas que têm acesso, as pessoas que têm a possibilidade de multiplicar o conhecimento, eu diria que elas são quase que obrigadas a apresentar ou a ter essa prestação de serviço para as pessoas. Nós vivemos numa situação onde muitas vezes notícias falsas, muitas vezes informações veiculadas com algum cunho político, totalmente distorcidas. Então, não podemos nos calar, né? A frase do Mário Quintana, né? Calar é contribuir para as bases do enfraquecimento do espírito. Quer dizer, essa frase de estudo, quando você cala, você contribui para as bases do enfraquecimento do seu espírito. A gente não pode se calar. Então, o indivíduo que tem o conhecimento na área clínica, na área médica, na área social, na área econômica, ele precisa, sem dúvida alguma, se colocar à disposição da comunidade. E é isso que eu tento fazer e tantos outros colegas vêm fazendo também, para a gente multiplicar a verdadeira informação contra a falsa informação. Então, o meu objetivo aqui, nesse nosso bate-papo muito rápido, de forma nenhuma não é falar sobre estratégias de diagnóstico, nem de tratamento, até porque isso cabe a um profissional psicólogo inicialmente, mas em uma situação talvez um pouco mais crítica a um médico, talvez, quem sabe, mas sim o meu objetivo aqui é tentar elucidar, tentar discutir um pouco desse novo molde ou dessas questões relacionadas à neurociência que estão intimamente ligadas com a pandemia do SARS-CoV-2, ou como preferem chamar, o Covid-19. Tá? Então, eu já fiz os agradecimentos. Bom, o título da nossa palestra, deixa eu dar uma olhadinha no bico aqui. Não é cerveja, tá? Um suco de uva aqui da região de Louveira. Aliás, quando vierem para Louveira, suco de uva aqui em Louveira, em Valinhos, sensacional, viu, turma? Mas o título aqui da nossa apresentação, ele fala de como conviver, né? Como que a mente se comporta em termos de pandemia. E aí uma frase que eu achei fantástica que o Fernando colocou lá: evoluir está valendo. O que é evoluir? Evoluir está valendo. O que é evoluir? Evoluir não significa necessariamente avançar de maneira positiva. Evoluir, eu estou lá no hospital e vou ver a evolução do paciente. O paciente evoluiu para um quadro pior. O paciente evoluiu para o coma, o paciente evoluiu para a sepse, mas o paciente evolui para alta, o paciente evolui para melhora. Nós podemos evoluir de várias formas. Aliás, nós evoluímos ao longo dos tempos, desde os nossos antepassados até os dias atuais. A evolução humana foi marcada por várias mudanças, desde mudanças anatômicas, desde mudanças de comportamento, desde mudanças de alimentação. Ela é crucial para explicar o avanço da neurociência, o avanço da percepção, o avanço do pensamento, e nós vamos tratar disso daqui a pouco. O nosso cérebro evoluiu, ele evoluiu só de tamanho, ele só aumentou, como diria, ou será que nesse aumento, nesse cerca de 1,5 quilos, comparando com os cérebros dos nossos ancestrais um pouco menores, realmente nós tivemos alguma evolução nessa questão? Eu tenho uma frase, aliás, eu gosto muito de uma frase de uma música do Barão Vermelho. Aliás, uma banda sensacional, ainda que sem o Cazuza, mas com o Frejá, onde o Frejá ele canta, né? Eu é que não fumo cigarro porque me faz mal para o pulmão.
mas também não vou viver só de pão-puma. Olha que frase incrível, né? Eu não fumo cigarro porque me faz mal para o pulmão, mas também não vou viver de pão-puma. Ou seja, não existe uma tabela que se diga qual é a melhor forma de viver. Muitas vezes a melhor forma de viver é a forma a qual você encontra onde você se encontra como indivíduo, onde você se encontra como alguém que tem apreço pela sua vida, pela sua qualidade de vida. É que nós, nesse momento, estamos meio que contra a parede, né? Numa situação inesperada, onde a gente não estava ali previsto que chegaríamos nesse ponto, mas a evolução humana, como eu dizia, ela se deu de maneira muito rápida, de uma maneira muito instantânea, principalmente nos últimos milhares de anos, porque é nesse momento em que, por exemplo, algumas mudanças, elas determinam a evolução humana através das mudanças de comportamento e através da performance do pensamento. Talvez uma das questões mais importantes que a gente tenha passado em todo esse tempo foi, sem dúvida alguma, a capacidade de preparar o nosso alimento, a capacidade de cocção. E por que eu digo isso? Porque antes que o ser humano descobrisse que ao cozinhar o alimento ele poderia prover um melhor aproveitamento, um melhor handicap dos alimentos, nós não tínhamos o desenvolvimento do cérebro como nós temos hoje. Há uma relação muito tênue entre o desenvolvimento do cérebro e a neurociência e a cocção. Se a gente, por acaso, alguém tem esse hábito de comer uma batata crua, você vai ter no máximo um aproveitamento de 30% das calorias dessa batata. Se você cozinhar, você vai aproveitar 100% das calorias. Oi, Amanda, um grande abraço, Amanda, Andressa, olha quanta gente bacana chegando aí, Maiara, Fernando Giffer, nossa, e muita gente, milhões, bilhões de pessoas, praticamente a China inteira nos acompanhando aqui, mas um grande abraço a todos, muito obrigado. Então e a evolução do cérebro, ela foi trazendo outras coisas muito bacanas, né? Por exemplo, o desenvolvimento do neocórtex, essa parte frontal, com a grande quantidade de neurônios, segundo a doutora Susana Herculano Roosevelt, Federal do Rio de Janeiro, 2009, 86 bilhões de neurônios, 100 bilhões de células glia, ao contrário do que dizia a ciência anteriormente, que era 1 trilhão de glia e 120 bi de neurônios, cada neurônio sendo capaz de executar de 10 a 12, 15 mil sinapses, o que dá aproximadamente 1,5 vezes 10 elevado a 15 de exponencial, quase 115 trilhões de sinapses. Então, toda essa evolução do cérebro humano e a questão da alimentação, aí muito importante, a cocção para esse melhor aproveitamento do nosso cérebro. Ou seja, a questão do pensamento, ela passa a ser influenciada muito pelo aproveitamento do alimento e pela energia. E por que a gente fala isso? Porque se nós fôssemos comparar, por exemplo, com um primata que ele não faz o consumo do alimento cozido desde os seus ancestrais, ele usa a reserva de energia dele para sobreviver na selva, enquanto que a nossa reserva de energia ela é usada para pensar. Então essa grande característica que muda esse aproveitamento que a gente faz e claro, que o desempenho do nosso cérebro. Mas como é que a gente evolui? A gente evolui de repente nas piores condições. Nesse momento agora, com essa questão da pandemia, deixa eu ir olhando a hora aqui, senão eu me animo, daqui a pouco começa o Jornal Nacional. Mas, turma, essa questão da evolução durante a pandemia, ela vai saldos positivos. Nós tivemos saldos positivos após a queda após o final da Idade Média, aliás, após o final da Idade Média e o início do renascentismo. Nós tivemos questões positivas. Nós tivemos o fim do feudalismo, nós tivemos o fim dos senhores feudais, nós tivemos o fim daquela ideia de que os impérios deveriam ser protegidos por muros, por castelos, enfim, nós tivemos o surgimento do antropocentrismo, o homem como um ser pensante. Então foram situações muito importantes. A própria Primeira Guerra Mundial, muito dolorosa, mas ela trouxe várias coisas muito interessantes. Primeiro as mulheres trabalhando, depois da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos, o que mais que a gente teve de importante? Alguém pode falar o chá em saquinho, né, que veio com a Segunda Guerra Mundial, o lenço de papel que veio com a Segunda Guerra Mundial, o relógio de pulso, né,
naquele encontro efêmero, naquele encontro incrível entre Philippe Cartier e Alberto Santos Dumont, quando Santos Dumont ali agitado, nervoso, porque que ele tinha que ficar toda hora tirando o relógio do bolso para cronometrar o tempo de voo, e o Cartier olha para ele e falou: meu amigo, em francês, obviamente, né? Vamos transformar esse relógio que você está toda hora olhando aí num relógio de pulso, porque ele tinha que colocar E aí Philippe Cartier faz 10 amostras desse relógio e lança... Então até o relógio de pulso veio de positivo após a Primeira Guerra. E a Segunda Guerra Mundial também é uma outra chaga na humanidade. O que ela trouxe de positivo? Ela trouxe, certamente... ela mostrou para nós os regimes totalitários, mostrou o mal que o totalitarismo faz, como consequência, talvez negativa no primeiro momento, ela dividiu os países, ela dividiu a Coreia, ela dividiu a Alemanha, mas ela trouxe positivos, ela trouxe o nylon. Eu esqueci de falar que na Primeira Guerra a gente teve a invenção do zíper pelos americanos, pelos soldados, e depois o nylon, né? Now you've lost Old Nippon, né? Dizem que essa é a tradução de nylon, né? Porque foi usado nos paraquedas para os americanos atacarem os japoneses depois do ataque de Pearl Harbor, que culminou no dia 11 de agosto de 1945, com as bombas, 6 e 11 de agosto, né, com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, respectivamente. E tivemos depois uma outra grande chaga, que foi a AIDS, que trouxe grandes ensinamentos, isso lá no início dos anos 80, em 1983, quando Françoise Barré-Sinocy e o Montagnier, eles reconhecem o LAV, né, o linfadenopathy virus, e descobrem o vírus da AIDS, e mandam essa amostra lá para o Robert Gallo nos Estados Unidos. Então dali a gente conhece uma doença, a gente começa a ver que o ser humano poderia ser suscetível a um micro-organismo. Aliás, essa coisa de olhar para um vírus e falar, será que a gente vai ser destruído por um vírus? Uma estrutura que tem aproximadamente 120 nanômetros, isso equivale a 10 elevado a menos 9, são alguns trilhões de vezes menor do que 1 metro. Será que a gente vai ser destruído por uma partícula tão pequena, tão insignificante? Isso também amedronta muito as pessoas hoje em dia. Então começou com a AIDS, que chegou a matar 3 milhões de pessoas por ano. A AIDS mata só 900 mil por ano. Eu costumo brincar, que quer dizer uma brincadeira, mas ao mesmo tempo uma curiosidade, que por uma diferença de 5 anos, que foi o tempo exato entre quando o AZT chega no mercado farmacêutico. O AZT era um medicamento usado para câncer, e depois ele passa a ser usado para tratamento da AIDS. Quando o AZT chega, e lá no final dos anos 80, 87, exatamente 1987, e aí no final, no final dos anos 90, início dos anos 2000, nós temos a chegada do 3TC, do Indinavir, do Saquinavir, do Efavirenz, os inibidores de protease, que são esses que fazem com que as pessoas com AIDS sobrevivam e tenham uma vida praticamente normal hoje em dia. Por uma diferença de um gapzinho de 5 anos, nós teríamos hoje, certamente, a não ser por uma outra tragédia, a presença de Renato Russo, a presença de Cazuza, a presença de Fred Mercury e tantas outras pessoas boas que a AIDS levou. Veja, então a ciência ela consegue chegar muito próximo, mas às vezes, ano passado, na conferência que eu estive de farmácia clínica, lá nos Estados Unidos, lá em Anaheim, na Califórnia, eu assisti uma palestra do Magic Johnson, que foi um dos primeiros atletas a confessar que tinha AIDS, isso lá em 1995, né? E a gente convive também com uma outra chaga, um outro mal desse século, que aliás veio arrastado do século anterior, que é a depressão. E um outro pior agora que surgiu nos últimos tempos, que chama WhatsApp, né? Talvez o pior de todos, né? O WhatsApp é pior do que a queda do Império Otomano, é pior do que a queda de Constantinopla, é pior do que a queda do Império Romano, é pior do que a pós-Primeira, Segunda Guerra, pior do que muita coisa, se chama WhatsApp. Então, eu estou dizendo aqui para vocês, tentando traçar um cenário disso que a gente enfrenta hoje e o que a gente deve enfrentar nos próximos anos, quem sabe como resultado positivo, pós-pandemia, essa situação em que vai preparar uma nova mente, um novo conceito, um novo pensar. Então nós estamos perdendo a luta, como a turma brinca, né? Nós estamos perdendo a luta para o coronavírus, a turma brinca, né? O coronavírus, a gente está perdendo a luta para o coronavírus, a gente não está perdendo a luta para o coronavírus. Na verdade, nós estamos lutando contra um organismo ou um micro-organismo que não foi criado
exatamente por nós, mas foi libertado por nós. Talvez se a gente, numa abordagem epidemiológica, que não é o nosso objetivo aqui, numa outra oportunidade, quem sabe, quando o ser humano resolve invadir o habitat que não é dele, e quando ele traz desse habitat organismos que não são comuns ao seu convívio, ou seja, a sua microbiota, ele traz consigo, claro, os riscos desse novo micro-organismo convivendo dentro da sua microbiota ou dentro do seu habitat. Ou seja, os coronavírus, que são conhecidos desde os anos 60, são 7 humanos, 4 que comumente a gente convive, porque a segunda causa de resfriado comum é por coronavírus, a primeira é pelo rinovírus. Lembrando que os vírus podem ser classificados em os ribovírus, o qual pertence o coronavírus, em desoxivírus, e nós temos também os vírus de transcriptase reversa, os retrovírus. E desses 7, 3 que tem nos assustado muito: primeiro o vírus da SARS, 2002-2003, depois o MERS, que é o do Oriente Médio, 2012-2013, e agora, embora tenha baixa letalidade, tem alta transmissibilidade, né? Olha que interessante, nós temos medo do vírus, né? Nós temos medo, a gente está aí nós estamos amedrontados com a questão desse vírus que paira, que plana no ambiente, que sobrevive ao asfalto. Na verdade, o vírus, e se a gente olhar um livro de um famoso biólogo chamado Junqueira Carneiro, ele já falava lá sobre o caldo primordial anterior à existência humana. E nós vamos perceber que o vírus ele resiste à queda do World Trade Center, à bomba de Hiroshima Nagasaki, ao acidente de Chernobyl. O vírus tem uma capacidade de sobrevivência, assim como as bactérias, muito diferente da capacidade do ser humano. Então é interessante porque nós temos medo do vírus, mas e eu vou falar desse tipo de medo que a gente sente, né? Mas nós não temos medo de dirigir alcoolizado. Nós não temos medo de dirigir em alta velocidade, mesmo que não alcoolizado. Nós não temos medo de andar de bicicleta sem capacete. Aliás, a gente acha engraçado quando se diz que os nossos pais saíam para o passeio ou saíam para aquele almoço de domingo e colocavam a gente lá atrás no Fusca sem cinto de segurança. A gente acha que isso não poderia trazer nenhum risco, porque a gente passa a conhecer o medo a partir do momento em que a gente tem ideia das consequências que ele pode provocar. Então, essas são questões também bastante interessantes quando a gente pensa em ter medo de alguma coisa e, ao mesmo tempo, desconhecer as reais consequências disso que a gente mal sabe o que pode provocar. O próprio conhecimento científico. E aí eu digo, por exemplo, a questão da morte. Esses dias eu estava dando aula para a turma da pós-graduação e eu estava falando sobre eutanásia, ortotanásia e distanásia, e eu comentava, por exemplo, sobre o conceito de morte, que o conceito de morte mudou muito nos últimos 40 anos, principalmente porque até, por exemplo, final dos anos 60, quando nós não tínhamos a ressuscitação cardiopulmonar, o indivíduo era dado como morto numa situação em que, quem sabe, com um procedimento que hoje é comumente utilizado, de ressuscitação ou de cardioversão, você poderia recuperar a vida desse indivíduo. Então, esses medos que a gente vai adquirindo, a gente normalmente divide esses medos em medo condicionado e medo incondicionado. O medo condicionado é o medo daquilo que a gente já conhece, que ele é dado por avisos, que é o medo de quando você é alcoolizado e você desafia o medo, é o medo quando você salta de bungee jump, para quem já saltou, não é o meu caso, é o medo quando você salta de paraquedas, é o medo no avião, para quem já andou de turbo-hélice, por exemplo, para quem já deu aula no interior do Amazonas, como eu, que você vai naquele, olhando do lado ali, é aquele medo quando você vai acompanhar o seu time na cobrança de pênaltis, o medo, né? Imagina, será que vou perder? Será que o time vai perder de novo? Nem vou fazer piada com o time aqui que não dá certo, né? Mas eu ia falar, poxa, o Palmeiras que não tem Mundial, por exemplo, se um dia chegar na cobrança de pênalti, vai dar medo. O torcedor vai ficar com medo ali naquele momento. Turma, e o que é o... E nós temos o medo incondicionado. E o que é o medo incondicionado? O medo incondicionado é esse medo que a gente está vivendo agora. É o medo da escuridão, é o medo daquilo que a gente não sabe o que está acontecendo. Esse é o medo incondicionado. O medo que nós temos hoje, quando a gente está em casa,
de perder o emprego ou de contrair a doença, que esse é o maior medo, o medo de que pessoas que estão ao nosso redor adquiram a doença, esse talvez seja o medo que mais nos preocupa, diferente do medo condicionado, que é aquele medo que a gente aprende a conviver com ele, correto? Tá tudo certo a transmissão, porque a gente teve uma interrupção aqui, vocês estão me ouvindo, se o Fernando puder me dar aí um retorno, se está tudo ok aqui na nossa live nesse momento. Fernando, tudo certo? A gente falava do medo, dos tipos de medo, do medo condicionado, do medo aprendido, né? E do medo incondicionado, o medo da escuridão. A Kelly está me fazendo um sinal que sim, tá ok. Esse negócio, Fernando, esse negócio de tá ok aí, para com isso, hein, cara? Tá ok? Oh, não me fale me lembrar de coisas ruins, não. Isso dá medo. Esse dá medo, esse do tá ok. Bom, mas turma, veja que interessante. O uso de drogas, por exemplo, o uso de drogas, nós temos, se a gente... E é interessante porque, como causa a morte, nos Estados Unidos, para cada 100 mil causas de morte, 29,1 são causadas por uso de drogas e 24,8 pelo diabetes. Então as drogas matam mais do que o diabetes. E por que as pessoas fazem uso de droga? E a gente não vai fazer aqui um julgamento do porquê. Por que benefício que eu busco ao utilizar uma droga como uma satisfação, por exemplo, como uma fuga de um problema? Agora, nesse período que a gente vive, os problemas relacionados à depressão, os problemas relacionados a, quem sabe, até a suicídio, como é que as pessoas vão tentar resolver essa questão que tanto aflige, principalmente no pós-pandemia, com aquilo que deve acontecer naturalmente, que é o desemprego, e que depois vai haver uma recomposição da economia, a gente tem certeza disso, né? As pessoas decidem, por exemplo, passar a maior parte do dia fora de casa, trabalhando. E por que elas fazem isso? Por uma questão de subsistência, por uma questão de necessidade, mas sabem que ao fazer isso elas estão deixando pessoas queridas em casa sozinhas, e a gente está vivendo isso, muitos de nós agora, olhando esse outro lado da moeda, que eu vou falar daqui a pouquinho, que é esse bem-estar, ou essa satisfação, essa alegria de estar mais em casa, de conhecer melhor a sua casa, de conhecer melhor os cantos da sua casa, o quarteirão da sua casa, e principalmente as pessoas que vivem com você. Então esse é um lado positivo que talvez essa pandemia esteja nos mostrando ao provocar o distanciamento social, porque distanciamento e isolamento são coisas diferentes. Uma coisa é eu me isolar de todos, uma coisa é eu não participar de mais nenhum contato, nem que seja por maneira remota, e outra coisa é eu cultivar essas relações de maneira em que eu possa fazer bem a minha mente, fazer bem a minha qualidade de vida. A gente, de alguma forma, às vezes até de maneira inicialmente incoerente, a gente consegue atingir benefícios através de situações em que inicialmente elas poderiam parecer como algo negativo. A gente conseguiu descobrir os medicamentos para tratar o câncer através de armas químicas usadas na Primeira Guerra. A gente passou a usar a tomografia e a ressonância magnética a partir dos ataques nucleares, como eu falei, 6 e 11 de agosto de 45, Hiroshima e Nagasaki, a resposta dos americanos para o ataque de Pearl Harbor em 41, o dia da infâmia, como dizem os americanos. Então a gente começa a aprender coisas positivas a partir do momento em que a gente, de repente, passa por situações que não são tão boas, né? Essa solidão, ela aflora os maiores medos que nós temos, né? Quais são os maiores medos que a gente cultiva, né? Primeiro, o medo da rejeição. Essa solidão que a gente vive hoje, ela nos dá o medo da rejeição. Por que a rejeição? Porque a gente está sozinho, a gente está em casa, a gente não está no convívio das pessoas que a gente gosta, então isso pode dar, num primeiro momento, uma sensação de que, será que quando voltar vai ser a mesma coisa? Será que eu vou voltar, olhando a questão do trabalho? Será que eu vou ter as mesmas relações que eu tinha hoje? O medo também da incerteza, esse isolamento também provoca incerteza. O que vai ser? Quem poderia imaginar, amigos, turma, há 3 meses atrás, 4 meses, para a gente vai dia 12 e 13 de fevereiro desse ano, 12 e 13 de fevereiro, né? Eu estou olhando o relógio toda hora aqui para não estourar o tempo. 12 e 13 de fevereiro, eu fui participar de uma conferência correlacionada à minha pesquisa, a doença de Alzheimer, na cidade de Washington, e por uma questão até de recursos que a gente não tem na pesquisa, eu tive que fazer um cata-cata, pegar a fidelidade
do cartão de crédito e aquela correria toda para conseguir viajar ali com o pires na mão. Então eu acabei fazendo muitas conexões para cá, para vocês terem uma ideia. Eu fui para Washington, mas em vez de ir para Washington direto, eu tive que primeiro ir para Fort Lauderdale, na Flórida, depois eu subi até Chicago e desci até Washington. E na volta eu fiz Chicago, depois fiz direto Fort Lauderdale, Brasil. Então eu passei por grandes aeroportos americanos, isso em fevereiro, não tinha nada ao Covid ainda. Tinha os cartazes do Ebola, como tem muito lá nos Estados Unidos, mas ninguém poderia esperar. Então essa incerteza, o que vai ser de nós daqui a um mês, daqui a 2 meses, como é que vai ser o retorno, em que situação a gente vai retornar, em que situação a nossa cabeça vai estar, né? Uma outra questão o que a solidão aflora, o medo da gente não ser bom o bastante. Isso não significa o medo ou aquela sensação de você não acreditar em si mesmo, não é isso. Quando eu digo essa questão de não ser bom o bastante, é de não conseguir atender aquilo que a gente mal sabe o que vai ser proposto para nós nesse novo cenário. Hoje eu conversava com um amigo, por uma questão da minha pesquisa, de um grande laboratório, na verdade é o 4º maior laboratório do mundo, né, o DASA, e ele estava me dizendo, Gustavo, agora a gente precisa de gente para fazer PCR, que não tem, porque ele está fazendo 2.000 PCRs por dia, e eu preciso de gente para montar kit para fazer coleta, aquela coleta que faz com swab, né, com os 3 swabs, narina direita, narina esquerda e garganta. Então hoje eu estou pegando gente que ficava na máquina para montar kit para mim. Então, ou seja, será que esse cara há 3 meses atrás, que estava numa máquina, agora ele está montando o kit, ele sabia que ia acontecer. São mudanças, né? Outro medo que nós temos é o medo da falha, é o medo da gente errar, o medo da gente não dar conta. O medo da solidão, que acho que é o grande medo, talvez é a coisa que mais que nos aflige, né? O medo de ficar sozinhos, e a gente acaba refletindo sobre muita coisa, passam filmes na nossa cabeça, e a Tati está perguntando aqui, um beijão, Tati, como vai ser o nosso retorno, né? Em que condições que a gente vai retornar, como já diria Heráclio, né? 5 a.C., quando a gente toma banho num rio, no outro dia, mesmo que a gente vá no mesmo rio, não é a mesma coisa. Então não se toma o mesmo banho no mesmo rio 2 vezes, porque amanhã o rio vai estar com uma temperatura diferente, vai estar com um raiar do sol diferente, você vai estar diferente, ou seja, nada vai ser igual. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Acho que eu vou oferecer essa frase para um tal de Lulu Santos para compor uma música, e ele vai ganhar dinheiro com isso. O medo das mudanças também, o medo do futuro, professor Oliveira, um grande abraço, professor Oliveira. O medo de perder a liberdade, e eu até separei um livro aqui que eu estou lendo, recomendo para vocês, que é o livro do Yuval Harari, né, 21 lições para o século XXI, onde ele fala que uma das grandes mudanças que vai acontecer nesse século, independente da questão que já está acontecendo, mas agora a gente está vendo com o Covid, é essa vigilância, esse Big Brother sobre nós. Então você vai entrar no prédio e uma máquina vai medir a sua temperatura. Se você estiver com a temperatura alta, você não vai entrar para trabalhar. Mas você pode estar com temperatura alta porque você está com uma piorreia, comeu uma coxinha na padaria e te deu uma diarreia e você não está com Covid. Mas os chineses hoje nas grandes corporações, quando você adentra, a laser, ele consegue saber a sua temperatura, consegue saber, o nosso governador consegue saber onde que você vai, porque o teu celular monitora se você está... isso é um Big Brother. Então essa questão de perder a liberdade, talvez esse vai ser um dos maiores desafios que a gente vai encontrar agora pós-pandemia, esse monitoramento. Esse cara está com a saúde boa, esse cara está com febre. Imagina, num ambiente de trabalho, daqui a um mês, se você começar a tossir, espirrar, as pessoas vão olhar para você e falar, pô, esse cara está com Covid. Vão esquecer que existe resfriado, alergia, entendeu? Que existe o pólen e por aí vai, tá? Então, acho que essas são as principais, os mais temos, né? E um outro que eu gostaria de citar para não esquecer é o medo do julgamento, o medo das pessoas julgarem, né? O medo de julgar, que é quando alguém aponta o dedo para você, e quando alguém aponta o dedo para você, na verdade, estou apontando o dedo, não estou fazendo símbolo de arminha não, tá? Quando alguém aponta o dedo para você, os outros 3 dedos da pessoa, eles estão apontados para ela mesma. Nunca esqueça disso. Quando você aponta para alguém, os 3 dedos estão apontando para você. Então, cuidado para não julgar as pessoas, porque quando você julga, indiretamente você está fazendo um auto-julgamento seu também, ou será que está fazendo esse auto-julgamento? Né? A Yara está dizendo aqui que quando a gente vê as pessoas na rua sem máscara,
Eu fiz um trabalho agora recentemente, um pouquinho antes da pandemia, né? E já se falava na questão da máscara, quando não era obrigatória ainda, e as pessoas idosas andando na rua, e eu vi uma pessoa brigando com um idoso, dizendo assim, ficou reproduzindo o que a pessoa falou, velho, volta para casa, põe a máscara. Quer dizer, você imagina agora, né? Pós-pandemia, como é que vai ser a coisa, né? Então, todos esses conhecimentos que a gente tem hoje, advindos ao longo de tanto tempo, e que eles foram muito voltados para a questão morfológica, a questão anatômica do cérebro, mas agora a gente vai começar a estudar essas modificações, esses moldes neuronais, né? Eu não estou usando essa frase como patente minha, né? Como uma frase minha, mas eu, na minha concepção, eu não vi ninguém dizer isso ainda, nós estamos vivendo uma nova revolução. Nós não tivemos a Revolução Industrial, a primeira, a segunda, nós não tivemos as grandes revoluções ao longo do mundo, tivemos a Revolução Francesa, né? Ao longo de tanto tempo, tivemos as guerras, eu falei a gente ao longo dos tempos, e essa revolução que a gente vive agora, ela vai trazer uma série de ensinamentos, e que eles só poderão ser explicados ao passo em que a gente viver essas novas situações, né? Viver essas novas experiências, acho que é melhor fica assim, né? Fica mais explicado assim. Como é que a gente consegue lutar, como é que a gente consegue contrapor esse momento tão difícil, que acho que aí é o cerne da nossa conversa aqui hoje. Olha, cerne, hein? Pô, o cara fala a palavra difícil, hein? Cerne. Mas todo mundo entendeu, né? Qual é o cerne da questão aqui hoje das emoções positivas? Quando eu falo em emoção positiva, aliás, eu não acabei não pegando esse, separei alguns livros aqui, mas não peguei esse aqui que eu li há muitos anos, tá? Que é o livro do Leon Tolstói e o Ana Karenina. Muita gente já deve ter lido, já deve ter assistido o filme da Ana Karenina. E o Tolstói, na introdução do livro dele, ele fala, né? Que as famílias felizes se parecem iguais. As infelizes são infelizes cada uma à sua maneira. Ou seja, a felicidade é um traço comum. A infelicidade é um traço que cada um vive da sua maneira. Cada um vive a sua maneira a infelicidade. Cada um tem a forma, às vezes até uma forma talvez não muito explícita. E isso pode até provocar algum tipo de problema quando você interniza, aquela coisa fica muito presa dentro de você. A gente ouve os psicólogos, as pessoas que realmente conhecem isso com propriedade dizem isso, né? Essas emoções positivas, quando a gente fala em emoção positiva, eu sempre gosto, não tem como a gente não lembrar do Pequeno Príncipe, né? Quando ele diz que só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos, né? Essa frase é muito famosa, né? Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Talvez agora a gente esteja realmente reconhecendo como essa questão dos olhos ela é tão importante, né? Coisas que estavam tão na nossa cara, tão na nossa frente, valores que a gente não dava tanta importância e que agora passaram a ser tão importantes como, por exemplo, ainda que de uma forma que para muitos vai jantar com as pessoas da sua casa e poder conversar com a televisão desligada e conversar sem o WhatsApp, reconhecer que é possível o convívio sem as mídias, sem as social media que tanto interferem nas nossas relações até negativamente, né? Uma primeira emoção positiva que eu quero citar aqui para vocês é o perdão. Quando eu fiz essa apresentação lá no Senac, eu mostrei um estudo da SOCESP que mostrou que existe um maior risco de infarto para quem não consegue perdoar. Então, perdão. E quando a gente fala em perdão, eu não tenho como não lembrar do Nelson Mandela, né? O Nelson Mandela que muitas vezes é tão citado, mas as pessoas às vezes mal sabem quem foi Nelson Mandela. Às vezes citam porque viram uma frase bonita dele ali, mas o Nelson Mandela, eu li a autobiografia do Nelson Mandela, está aqui também. Eu acho que é um livro que li já faz muitos anos, é um livro muito bacana. E o Mandela que ficou 27 anos preso, desses 27 ele ficou 19 anos numa solitária. E todo ano alguém do governo do governo do apartheid chegava lá e falava: ô Mandela, desiste dessa ideia aí, ô Mandela, para com isso, assina aqui que você vai ficar livre. E ele ficou ali, bom, o Nelson Mandela ganhou o Nobel em 83, em 1983 ele ganhou o Nobel, ele foi solto em 90, né? E quando ele foi no jantar da presidência, em 2013, ele convidou para sentar do lado dele o Cristo...
O nome do cara é Cristo Blin, o primeiro nome era Cristo Blin, Cristo Blanc, uma coisa assim. E ele convidou o carcereiro para sentar do lado dele na mesa. Carcereiro. Veja que interessante, né? Olha o perdão que esse cara teve. Ele convidou a pessoa que ficou durante 27 anos ali ameaçando ele, e esse carcereiro, quando o Mandela morreu, o carcereiro escreveu um livro e colocou assim na capa do livro: perdi um pai. Então o Mandela é um exemplo de perdão para nós, né, por tudo que ele passou e o perdão que ele foi capaz de ter. Então o perdão é uma emoção positiva, né? As emoções positivas que a gente cita como mais importantes, além do perdão, a paixão pelo aquilo que você faz, a paixão, gostar daquilo que você faz. E eu lembro uma outra frase que é do Sigmund Freud, que morreu em 1939, quando estava começando a Segunda Guerra, ele fugindo para Londres, para a Inglaterra, e ele no leito de morte ele disse, né, que é incrível como as pessoas buscam a infelicidade a vida inteira e quando encontram ainda se surpreendem. Então o Freud foi cirúrgico, né? Incrível como as pessoas buscam ser infelizes a vida inteira e aí quando encontram ficam surpresas. As pessoas trabalham no que não gosta, tem gente que fica o dia inteiro reclamando do trabalho que não gosta, tem gente que casa com quem não gosta, tem gente que namora com quem não gosta, tem gente que faz o que não gosta e reclama. Então, esse momento de pausa é um momento de reflexão também, para você reavaliar as coisas que realmente fazem sentido, o que move você, o que te move, o que realmente faz sentido na sua vida. Essa é uma grande oportunidade para a gente avaliar todos esses sentimentos. Uma outra emoção positiva que está sendo testada agora nesse momento para nós de maneira muito forte é a fé. E fé, ao contrário do que muita gente pensa, fé é um verbo do hebraico, significa eu não tenho fé. A fé é praticar, eu pratico a fé. Ninguém deve ter fé. A gente precisa praticar a fé. E praticar a fé é acreditar em alguma coisa. Mais um fato que é muito marcante é quando o Barack Obama, com 13 anos de idade, Barack Hussein Obama, nascido no Havaí com sobrenome do Islã. Só isso. E foi presidente dos Estados Unidos por 2 vezes. E ele com 13 anos, pobre, no terreiro, lá com a avó dele, vira para a avó dele e fala assim: vó, quando eu crescer eu vou ser presidente dos Estados Unidos. E a avó dele olha para ele. O que será que uma avó responderia para o neto, com 13 anos, pobre, sobrenome do Islã, negro, que diz que quer ser presidente dos Estados Unidos? E a avó dele fala para ele: sim, você pode. Tanto que o Barack Obama usou essa frase na campanha presidencial: yes, we can. Sim, nós podemos, na primeira e depois na reeleição, justamente porque ali ela teve fé, ela praticou a fé nele. Ou seja, é muito importante que todos nós tenhamos a prática da fé. E praticar a fé significa transmitir mensagens de fé, mensagens que fortaleçam. Eu acho que todo mundo faz ideia do que pode acontecer com uma palavra mal colocada quando alguém precisa da tua ajuda. Quando você, ao invés de fortalecer, você pior, você atemoriza, você traz mais incerteza ainda. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, da forma que a gente fala com as pessoas, como a gente se dirige às pessoas, qual o teor da mensagem, como que a gente pratica essa fé. Acho que isso é fundamental, né? E ninguém mais do que uma mãe, do que uma avó, do que um ente querido para trazer para nós a importância da fé, né? Uma outra emoção positiva é o amor. E aí aquela frase Deus é amor, aquele que vive com ele, né? João 14,16. Ou seja, o amor que a gente coloca como emoção positiva é o amor retribuído. Retribuir o amor. Esse é o verdadeiro amor, o amor retribuído. Eu não estou falando de amor no sentido carnal, no sentido do sentimento entre homem e mulher. Estou falando amor num conceito muito maior do que esse. Por exemplo, eu posso ter amor pela natureza, eu posso ter amor ao próximo. Sabia que existe amor ao próximo? Eu posso ter amor, uma outra emoção positiva já puxando, a compaixão. A compaixão também é uma emoção positiva muito importante. E quando a gente pensa em compaixão, ou quando a gente imagina na importância da compaixão, a gente pensa num sentimento que surge quando se testemunha o mal-estar do outro ou o seu próprio mal-estar. Então eu posso ter compaixão para alguém e posso ter uma autocompaixão também, porque eu estou testemunhando o mal-estar. Então o que é ter a compaixão? É se colocar também no lugar das pessoas, mas compaixão não é igual a dó.
Dó não é dó. Dó não é uma emoção positiva. É a mesma coisa que a gente comparar esperança com desejo. A esperança é uma emoção positiva, o desejo não. Porque a esperança é uma emoção universal. Todos nós temos esperança no mundo melhor agora. Todos nós temos esperança, nós seres humanos. Agora, o desejo é uma coisa individual. O desejo é um conceito de humanidade. Então, a prática da esperança ela é fundamental como emoção positiva para o nosso cérebro. A mesma coisa a alegria. Olha que interessante, esses dias uma colega nossa, não sei se foi a Liliane ou a Cláudia Carizato, alguém no grupo da Tiradentes colocou lá o anoitecer. Aí todo mundo começou a postar, anoitecer aqui no interior de Minas, anoitecer na Paulista, anoitecer na Vila Mariana, anoitecer na Bahia, minha terra, Bahia, alô Iara. A turma começou, nós estamos contemplando o anoitecer. Quando que a gente contemplava? Então a gente está começando a ter alegria por coisas que a gente não tinha antes e que sempre existiram. Como é anoitecer, como é amanhecer, como é estar sentado à mesa. Então essas emoções elas estão sendo muito importantes para nós nesse momento. Elas vão, quem sabe, eu acredito muito nisso, formar novas pessoas, né? Então alegria, emoção positiva, o perdão, e a gente citou aqui o Nelson Mandela, a compaixão, e eu acho que assim, uma questão muito importante, né, que eu tenho falado sempre e insisto muito nessa tecla, que é fugir do óbvio. Putz, sextou, feliz ano novo, então ano novo vai ser melhor, hoje é segunda-feira, então agora é o Dia Internacional do Regime. As pessoas ficam muito nesse óbvio, né? Sextou, sabadou, cara, curta a segunda-feira, curta a terça. Para uma pessoa que ficou sem trabalhar 3 anos, a segunda-feira é o melhor dia para ela. Entende? Então, essa questão dessa obviedade, ela me incomoda muito. E eu sempre coloco, e às vezes eu chego lá no Senac na segunda-feira, bom dia, tudo bem? Pô, esse cara deve ter cheirado cola logo cedo, deve estar usando alguma pedra aí, sei lá, porque o cara está contente numa segunda-feira, né? Bom, e uma outra coisa muito importante é o ócio. O ócio produtivo. O que é o ócio produtivo? É aquele ócio, sei lá, as 3 leis de Newton, o ócio. João Gilberto compôs as melhores músicas sentado no vaso sanitário do banheiro dele, na Bossa Nova. Então, assim, o que é o ócio? O ócio é quando a gente faz as coisas com a cabeça livre. O ócio não é ficar sentado vendo o Faustão, eu tô no ócio, tô no domingo sem fazer nada. Não, o ócio é se desligar de tudo. O ócio é importante, não é a vagabundagem também. Gustavo, então agora, tá, eu tô sossegado, agora eu vou vagabundo SA, né? Não, o ócio é você na manha do gato. É você criar, é você pensar, você programar a tua vida. Esse é o ócio. E indo para o final aqui da nossa live, né? Turma, crie um plano de bem-estar nesse momento hoje que você está passando, né? Primeiro, cara, acorda cedo, filhote. Mas eu não estou trabalhando, sabe? Eu vou acordar no final, quando estiver começando o Globo Esporte, né? Não. Toma o seu banho de manhã, coloca uma roupa. Pô, o cara fica de pijama até 2 da tarde. Vagabundo. Então, assim, cria um plano de bem-estar, acorda cedo, arruma alguma coisa para fazer, vai fazer um exercício. Mas não pode sair na rua, faz um levantamento de papel higiênico, levantamento de espaguete, sei lá. A Carla está perguntando, você acha que na quarentena nos tem sido dado tempo suficiente para o ócio? Sinto uma cobrança por produção maior que a anterior. Essa é uma questão que realmente muito, muito difícil. A gente realmente tem sido muito cobrado a todo momento e da mesma forma que a gente não pode correr o risco de ficar de pijama durante o dia, a gente acaba caindo no erro de ficar respondendo a mensagem a toda hora. E os alunos, para eles, a gente recebe mensagem sexta, 11h30 da noite, domingo, e os caras não estão nem aí. WhatsApp, e-mail, então realmente essa questão do ócio hoje, esse planejamento do ócio, ele teria que ser feito a partir do nosso retorno, com as nossas regras de horário todas bem estabelecidas. Isso é um ponto muito importante. Uma outra coisa importante é manter-se conectado. Mantenha-se conectado. Como conectado? A gente tem as social media, a gente tem o Instagram, a gente tem o Facebook, a gente tem o Twitter e outras, o próprio WhatsApp, mas manter-se conectado com as pessoas que você tem convívio, com seus familiares, com seus amigos. E se você percebe que alguém não está se conectando com você, faça a conexão. Porque às vezes aquela pessoa está sozinha, às vezes ela não tem uma proximidade com essa coisa de rede social e etc. Então talvez você seja o elemento que vai ajudá-la. Desenvolva o seu hobby.
Pô, eu fazia 2 anos que não tocava guitarra, voltei a fazer as aulas de guitarra, toco mal pra caceta, né? Mas aqui tô aqui brincando com a guitarra aqui. Outro dia a Cláudia, que minha esposa, sentou no piano, fazia desde que eu conheço a Cláudia, que se formou em piano, eu não tinha visto ela tocar piano, aí e tava lá as duas. Então agora as pessoas estão fazendo, estão desenvolvendo seus hobbies. Então é muito faça o seu hobby. É tocar um instrumento, é aprender uma língua, tem vários cursos. O próprio Senac fornece uma série de cursos, oportunidades que a gente tem gratuitas, né? Uma outra coisa muito importante, mantenha uma janela, mantenha-se conectado com o que está acontecendo lá fora, mas não como hoje, toda hora no WhatsApp, toda hora, deixa eu ver o que está acontecendo aqui agora. Não, reserve uma hora do dia, porque se você também ficar a todo momento conectado, a todo momento você vai ficar louco, cada hora é uma notícia, café faz bom para o coronavírus, cachaça faz mal, se colocar cebola no canto do quarto de manhã o coronavírus sumiu, essas coisas que a gente vê, e aí vai assistir o JN à noite, aí o cara corta o pescoço, né? Que aí é só... Então assim, você precisa criar essa janela com as coisas que estão acontecendo, mas de uma maneira equilibrada, isso que eu quero dizer. Reserve uma hora do dia para isso, tá? Tenha gratidão pelas pessoas, e a gratidão a gente exerce, a gratidão não é uma frase feita, a gratidão é você ajudar aquelas pessoas que te ajudaram algum tempo atrás, nesse momento em que elas precisam, que é ir ao mercado para elas, é ir à farmácia, fazer alguma coisa no banco, enfim, demonstrar essa afinidade, né? Tentar se manter feliz com aquilo que você tem, é aquela coisa, né? Capricho não significa ter uma porcelana Schmidt, uma porcelana da dinastia Ming na sua casa. Capricho é aquela pessoa que mora no interior, no terreiro, e ela pega aquela xicrinha que ela tem de lata, ela faz a areia, para deixar brilhando, varre o chão da casa para te receber. Isso é capricho. Capricho não é ter dinheiro, capricho não é ter posses. Capricho é você, como o próprio nome já diz, é fazer com capricho, fazer com apreço por pessoas que você gosta. Eu acho que essas são questões muito importantes que eu gostaria de deixar claro aqui nessa nossa conversa. Espero que eu não tenha esquecido de nada. É um projeto de satisfação para a nossa vida, de manter-se conectado, de manter-se junto das pessoas que você gosta, de se preparar para um novo amanhecer, se preparar para uma nova realidade que vai chegar em breve e que a gente certamente vai ter que conviver com essa nova realidade, como já conviveram os nossos antepassados, como eu disse, na era cristã, na queda do Império Romano, na queda de Constantinopla, na Primeira, na Segunda Guerra, no surgimento da AIDS, com a questão da depressão. É muita coisa que vai acontecer e que a gente vai ter que experimentar essa nova vida que vai nos apresentar, sem dúvida, de forma perene e de uma maneira, para poder finalizar aqui, sempre respeitando o próximo. O grande segredo para essa nossa nova vida que a gente vai projetar agora é o respeito ao próximo, que é somente isso que vai nos manter ativos e que vai nos fazer pessoas boas. A gente está vendo pessoas milionárias, trilhardárias, sem poder gastar o seu dinheiro dentro de casa com medo de pegar a doença. Ou seja, o grande recado que fica com essa doença é de que nós, seres humanos, não somos absolutamente nada diante da grandiosidade da natureza e diante do poder divino de Deus, qualquer que seja o Deus que você tenha e qualquer que seja o Deus que você siga. Fica aqui um grande abraço, muito obrigado a todos que tiveram paciência de nos acompanhar aqui. Espero poder revê-los em breve numa nova oportunidade. Fiquem com Deus, um grande beijo, até a próxima. Muito obrigado.